Olá, meus queridos, tudo em paz? Hoje faremos uma revisão dos assuntos de português e ciências que cairão na prova de vocês, certo? Semana que vem eu vou passar uma lista de atividades e depois iremos fazer toda a correção. Módulo 1, Português, Formação de Palavras, das páginas 50 e 51. A palavra que dá origem a outras palavras é chamada de primitiva. Por exemplo, manga, goiaba, banana, ela não vem de nenhuma outra palavra. Já as palavras que são originadas de outras palavras são as derivadas. Mangueira vem de manga, goiabada vem de goiaba, bananeira vem de banana. Então, são palavras derivadas de outras, que vêm de outras palavras. A derivação pode ocorrer pelo emprego de elementos tanto no início quanto ao final da palavra. Prefixo é o que vem antes da palavra original e sufixo é o que vem depois. Então, a palavra mesmo é feliz. O in é um prefixo que foi colocado para mudar o sentido da palavra. Então, in é um prefixo. Sufixo é o que vem depois daquela palavra. A palavra é perigo, eu acrescento o, não ficar dois os, a gente tira um, não é isso? Então, esse oso que mudou a palavra perigo para perigoso é um sufixo. É um complemento, só que vem depois. Substantivo simples e composto, no mesmo módulo 1, 52 e 53. Simples é aquele formado por apenas uma palavra, o substantivo. Porco, onça, cadeira, mesa, ventilador, menina, pronto. Substantivos compostos são formados por duas ou mais palavras, sendo que podem ser ligados por hífen, que é o famoso tracinho, ou não. Porco e espinho tem hífen. Girassol não tem hífen, mas são palavras compostas. Passatempo são palavras compostas e não tem hífen. Juntamos, não é? Mas são duas palavras que foram unidas. Mas só duas palavras próprias pode ser substantivo composto? Não. Bem-te-vi tem três e é um substantivo composto, certo? Passemos agora para o módulo 2, português ainda, tonicidade, 15 a 17. É importante identificar a tonicidade de uma palavra que empregamos para empregarmos os acentos gráficos corretamente quando necessário. O que é uma tonicidade? Tonicidade é a sílaba mais forte daquela palavra. As palavras são classificadas pela posição da sílaba tônica. Oxítona, quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a do meio, a penúltima. Então, aqui a oxítona. Boné, a sílaba mais forte é né. Anzol, zol. Confirmar, mar. Mas vejam bem, nem sempre são acentuadas, certo? É a mais forte, porque a gente fala com mais força, mas não precisa necessariamente ter um acento. Então, boné tem acento, mas anzol não tem, confirmar também não. A mesma coisa com as paroxítonas, não necessariamente são acentuadas. Açúcar, o CU é acentuado, mas cadeira não tem acento, ímpar tem acento. Olhe que eu conto da última para a penúltima e antepenúltima. Projô, ímpar só tem duas sílabas. Como você está dizendo que ela é paroxítona? Porque eu conto última, penúltima, antepenúltima. Não importa. O que importa é que ela é a penúltima sílaba. Não tem outra na frente, mas ela é a penúltima sílaba. Então, a mais forte é paroxítona. As proparoxítonas, primeira regra, todas são acentuadas, certo? Então, veja aqui, matemática. Última é o K, ti é a penúltima, ma é a antepenúltima. E as que vêm depois não importam. A gente conta até a terceira. Então, ma é a mais forte, pés é a mais forte, nu é a mais forte. Todas são as terceiras sílabas de trás para frente e todas são acentuadas, certo? Verbos no mesmo módulo 2, 41 a 45. Vamos revisar a única classe gramatical capaz de flexionar, o que é conjugar, né? Ou mudar no tempo presente, pretérito e futuro. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação: pular, comer, dormir,
estado: ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Fenômeno da natureza: chover, trovejar, nevar, relampejar. Ele pode se flexionar para indicar tempo, presente, o que está acontecendo agora, passado, o que já aconteceu e futuro, o que vai acontecer. Aí eu coloquei aqui: eu canto, está no presente, ele cantava no passado, eu cantarei no futuro. Ele pode fazer a concordância de acordo com a pessoa. Pessoa aqui, gente, é primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural. Qual? Como é isso, pronto? Eu, tu, ele ou ela, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles ou elas, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, certo? Aqui, flexão verbal. Estamos flexionando o verbo, ou seja, mudando o verbo. O verbo é andar, não no infinitivo, mas quando eu vou flexionar ou conjugar, eu tenho que mudar. Eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, vós andais, eles andam. Pronto, certo? Agora, continuando aqui, para não perder o pique, o ritmo, vamos para a revisão de ciências. Módulo 1, os alimentos estão nas páginas, esses assuntos estão da 103 a 195. Diferentemente da maioria das plantas, os animais precisam ingerir alimentos para obter nutrientes. Nós precisamos nos alimentar. A planta não, ela não vai lá comer, não tem nem boca, né? Mas nós, seres humanos e os animais, precisam se alimentar. Do que a gente se alimenta? De várias coisas. Só que a gente tem que ver quais são os nutrientes, o que tem naquela alimentação que vai nos fazer bem, que vai fazer bem para o nosso organismo, certo? Papel dos nutrientes em nosso organismo. A proteína, ela ajuda a multiplicar as células, reparar os tecidos, ou seja, tudo que envolve nosso corpo. O coração é revestido de tecido, o fígado, nossa todo, né? Tudo, tecido é toda, vamos dizer assim, o que reveste todos os órgãos. Ajuda no desenvolvimento e crescimento do organismo. Carboidratos. Principal fonte do carboidrato é a energia para o nosso corpo. Nos dá força, vontade, dinamismo. Os lipídios armazenam e fornecem energia ao organismo, né? Deixa lá guardadinho a energia caso a gente fique doente, então a gente não se abate muito porque tem energia armazenada no corpo. Vitaminas ajudam no crescimento e funcionamento do organismo. Tudo isso a gente vai retirar dos alimentos. E sais minerais, que regula a atividade do corpo e ajuda a compor ossos e dentes, certo? De acordo com o nutriente encontrado em maior quantidade em um alimento, ele pode ser classificado da seguinte maneira: os nutrientes, eles podem ser reguladores, porque participam da regulação de diversas atividades do organismo. Onde eu vou achar esses alimentos reguladores? Suco natural, brócolis, cenoura, tomate, beterraba. Ele ajuda a regular meu organismo para que ele funcione bem. Minha pressão, meu coração, o sistema digestório, tudo funcione corretamente. Os construtores ajudam a compor as estruturas do corpo. Então, nosso corpo fica forte, né? Nos fortalecer. Energéticos fornecem energia ao organismo para que a gente tenha disposição, coragem, força. E o que é então a alimentação saudável? É a junção de tudo isso, gente. Comer um pouco de cada coisa. A gente não pode comer só uma coisa. Ah, eu só gosto de comer feijão. Eu só como arroz. Não, você tem que misturar. Os especialistas falam que quanto mais colorido o prato, melhor. Mas não é para pegar aquelas bolinhas coloridas e comer e dizer que o prato é colorido, não, viu? É de arroz, feijão, verduras, tudo um pouco, legumes, tudo um pouco, para que o seu organismo receba todos os nutrientes que ele precisa. O que é necessário fazermos para termos uma alimentação saudável? Ingestão de água, alimentos de todos os grupos e em quantidades adequadas. Fazermos 3 refeições principais: café da manhã, almoço e jantar, intercalados com pequenos lanches. Então, beber muita água. Sempre bebendo água, comer um pouco de cada coisa, como eu falei, e não deixar de tomar café, almoçar e jantar. Do um para o outro, faz um lanchinho, come uma fruta, toma um suco, uma coisinha mais leve, certo?
Respiração humana está da 214 a 217. A absorção do gás oxigênio e a liberação do gás carbônico ocorre por meio da respiração, que é realizada com auxílio do sistema respiratório. Quando nós respiramos, nós introduzimos o oxigênio no nosso corpo, né, através das narinas e liberamos gás carbônico, porque nosso corpo precisa de oxigênio. O gás carbônico ele tem a função dele, depois ele tem que sair do nosso organismo. Então, isso a gente faz, é inspirar, é colocar oxigênio dentro do nosso organismo, gás oxigênio, e expirar é liberar gás carbônico. Os seres humanos respiram por meio de pulmões que são preenchidos por ar durante a inspiração e se esvaziam parcialmente durante a expiração. O último assunto, gente, são os estados físicos da água. Página 220, uma página só. Características de cada estado físico da água. O sólido, nós conhecemos demais, a água toma uma forma definida. São as geleiras, gelos da geladeira, iceberg. A gente tem como ver aquela forma que a água toma. Líquida, forma variável de acordo com o local onde se enconra. Se está no mar, é aquele marzão, aquele monte de água. Se eu coloco num copo, ela vai tomar a forma de um copo. Se eu coloco numa garrafa, ela vai tomar a forma da garrafa e assim vai. Rios, mares, oceanos. E é água que a gente está acostumado a ver na torneira, não é isso? O estado gasoso, a água fica em forma de vapor, sem forma definida, né? Já que ela fica dispersa no ar, misturada no ar. Água e as atividades humanas, página 230. Para fechar, o ser humano realiza várias atividades em seu cotidiano e muitas dependem da água. Usamos água como na agricultura? Para molhar as plantinhas. A planta não consegue viver sem água. Nas indústrias, utiliza-se água para transformar a matéria-prima em produtos. Por exemplo, uma árvore, que é a matéria-prima, para transformar na cadeira, em alguma coisa, de alguma maneira, vai envolver naquele processo água. Criação de animais para o consumo, né, para que eles bebam. Você tem que dar água para aqueles animais, para que eles se desenvolvam. Não tem como um pinto crescer, virar um frango, uma galinha, sem não beber água. Um bezerrinho virar uma vaca, sem não beber água, certo? E geração de energia elétrica, que é através do movimento das águas, dos rios, que nós já sabemos, que aí gera energia para vários locais. Pronto, meus amores, estudar para todo o slide. Na próxima aula será disponibilizada uma lista de atividades que será devidamente corrigida antes da avaliação. Para fechar o módulo, tem aqui mais atividades, que é de ciência 240 a 242, aquela atividadezinha complementar, certo? Beijos, meus lindos, fiquem com Deus.